buenas tardes a todos e a todas. Quero empezar dizendo que eu não hablo espanhol, eu hablo portunhol, pero me hago entender. Então, eu quero agradecer a invitação. Eu aceitei de pronto, porque estamos aí em Brasília acompanhando o processo eleitoral de acá e de Argentina, e os dois são decisivos para conter a ola fascista direitista que está ameaçando as democracias em toda a América do Sul. Então, vocês vão viver um processo que é muito importante. Eu sei que estão tensos, com medo de perder as eleições, pero vamos fazer todo o que pueda, porque é mais fácil vencer a eleição do que se livrar depois desse tipo de gente que está ameaçando a democracia. Me gostaria também de dizer, eu postei na internet que estava vindo para cá e recebi uma quantidade grande de gente. Saluda los hermanos, venceremos. A gente está entusiasmada e acompanhando com muita garra o processo acá. E um outro tipo de mensagem: a gente de teatro de Brasil tem no Galpão uma referência importante. Incluso em Belo Horizonte, onde eu sou secretário de Cultura, há um grupo Galpão, que é a tradução para português, que foi inspirado acá e mandaram aqui toda a história do Galpão para eu ler. Para vocês conhecem a história melhor que eu, vou dizer, mira, leí, e quedaram contentos e mandaram saludos. Não vou dispensar a leitura, porque pero há uma parte importante que, quando tiveram um problema com a ditadura militar, muitos migraram para México, não? E voltaram depois, e que a população quedou muito solidária com a atitude dos artistas. Vocês são referência em muitas coisas. Às vezes, uno pensa, porque é um país chiquitito comparado com o Brasil, que é um país continente, pero em termos de segurança social, direitos, democracia e alguns aspectos culturais, Brasil sempre mira para cá com muita admiração. Eu era niño e meu padre já falava de la calidade da democracia uruguaia, claro, comparando com o que vivimos aí, não? Me gostaria de começar mostrando um vídeo. Esse vídeo é um evento que hicimos em Brasília. Programamos um evento para 3.000 pessoas, chegaram 15.000 pessoas de toda a América Latina, incluso muitos uruguaios. O evento era para conversar sobre os temas que estão emergindo no mundo nesse início do século XXI. Era chamado de emergência. E o público foi jovem, muito jovem. E me chamou a atenção que os uruguaios, os jovens uruguaios, faziam muitas críticas à política uruguaia, porque não assimilavam, não falavam a linguagem dos jovens, e era uma delegação muito viva, muito forte. Então, assim como um exemplo, e para começar, eu pensei em trazer esse vídeo para vocês terem uma ideia de uma frente que nós abrimos aí no trabalho, que foi dialogar com os novos temas do mundo e dialogar principalmente com os jovens que estavam ligando, que de alguma maneira querem participar da vida política. Que programamos para 3.000 pessoas e chegaram 15.000 pessoas de vários países da Europa, de quase todos os países da América Latina. Foi um problema de logística impressionante, pero quem arreglou tudo foram as próprias organizações juvenis que estavam apoiando o evento. Abrigamos gente no parque, em los parques da cidade de Rio de Janeiro,
E foi impressionante como é possível construir uma ponte com a juventude. É necessário. Há muitos eventos que eu vou e que, não muitos, mas alguns que eu sou o mais jovem. É preocupante, não? Às vezes eu digo, que bueno, sou eu mais jovem de acá, para chamar a atenção que está havendo uma ruptura desnecessária. E creio que agora vocês vão viver o processo eleitoral. Tem que concentrar absolutamente as energias em ganhar voto, em ampliar a compreensão do significado do frente, pero temos que avançar muitíssimo. Não é possível continuar disputando a hegemonia política com o que representa o poder do capital financeiro, sem modernizarmos, sem fazermos várias revoluções conceptual, política, de linguagem, de métodos de trabalho. E a cultura entra como um componente importante. Foi muito difícil fazer o que hicimos em Brasil. Dois motivos permitiram avançarmos. Primeiro, o presidente Lula compreendia perfeitamente que nós outros representávamos uma renovação da esquerda e do projeto de governo democrático popular. Nos apoiou em tudo, às vezes incluso com questionamentos dentro do governo, porque nós outros aceitávamos de sermos representantes da cultura dentro do governo. Quem já foi governo sabe que é muito difícil isso, porque os governos criam um espírito de corpo que não se relacionam bem com a crítica. Então, há momentos que temos que representar. Por exemplo, uma vez o presidente Lula estava falando com seus ministros e eu, como era secretário executivo, o vice-ministro de Gilberto Gil, estava sentado à frente. Lula parou, mirou para Gilberto Gil e disse: mira, eu quero aproveitar a ocasião para pedir a Gilberto Gil que não hable mais de aumento de pressuposto publicamente, porque a gente me cobra todo o tempo. Gilberto Gil falou que o pressuposto é barro. Aí Gilberto Gil: presidente, então você me dê o pressuposto que necessita. Muito simples, não? Hacemos um pacto aqui em frente de todos. E não era somente isto, a compreensão que a política tem necessidade de incorporar a cultura como um elemento central. Não se trata, a política não pode mais quedar como uma atividade profissional restrita a alguns temas que herdamos das gerações anteriores. Desde a década de 60 do século passado, a cultura entrou como um espaço, uma dimensão da vida coletiva fundamental. E vem de aí a dificuldade de falar com a juventude. A juventude tem demandas que não são apenas de los direitos materiais. É o direito à felicidade, é o direito à liberdade. Há muitos direitos que estão no campo da cultura e que necessitam serem valorizados, e solamente os grupos de esquerda e democráticos podem, de hecho, dialogar com estas demandas mais complexas que definem as necessidades humanas. Por exemplo, qualidade de vida não é apenas comer uma comida saudável, orgânica e respirar um aire puro. É também a realização plena da condição humana de cada um. E para isso a cultura tem que estar presente. A cultura não pode ser tratada como uma política setorial. Não é uma política setorial, porque tem a ver com todo, com toda a vida humana. A cultura é um componente importante. Uma vez estávamos aí em um lugar muito lejos de Brasil, em Brasil Central. Gilberto Gil era ministro, eu era vice-ministro,
e uma mulher levantou e disse: ministro, aí Gil passou a palavra para ela, e ela disse: eu sou representante do Ministério de Saúde acá na região, e eu vim para cambiar um comportamento das madres que llenam os niños de uma harina que os niños quedam gordotes aí, e elas associam a saúde o aumento de peso. Ela diz: eu já estou aqui há 3 anos e não logrei modificar porque há um componente cultural que eu não aprendi na Universidade de Medicina. Há uma necessidade de uma transformação de conceitos mais profundos da vida, que é saúde, que e pediu ajuda para nós outros, para que trabalhássemos junto com o Ministério da Saúde para construir parâmetros de vida distintos daquele que havia se consolidado na região e que tinha um prejuízo para a vida de los niños. Todo o tempo tivemos problema. O Ministério de Reforma Agrária tinha problema com as populações de los assentamentos de campesinos, e a escola e a cultura eram os 2 componentes fundamentais para integrá-los em uma vida civilizada e que, además das lutas que tinham que travar, tiveram a possibilidade de desenvolvimento como pessoas e como grupamento humano. Todo o tempo tínhamos. A relação mais próxima era com a educação, porque não há possibilidade de uma educação de qualidade que o componente cultural não esteja presente. Não somente em las disciplinas curriculares, pero en la vida desde los niños, desde la primeira infância hasta la universidade, a cultura é um componente fundamental para despertar a curiosidade intelectual, é o desejo de entender o mundo, é o desejo de ter uma relação positiva com seus semelhantes, ou seja, a construção de valores, a construção de uma subjetividade complexa. Tudo isso é do mundo da cultura e não há possibilidade de um contorno. Pero nossas escolas são muito fijadas na preparação para o mundo do trabalho. Essa é uma das missões, preparar a gente para o mundo do trabalho, pero preparar a gente para uma convivência saudável com os semelhantes, para uma relação positiva com o meio ambiente, com a plena realização da condição humana de cada um, que necessita de uma subjetividade complexa. Não há possibilidade, individualmente e como nação, de sobreviver e enfrentar os desafios do século XXI sem enfrentar a questão cultural. Pero em quase todos os países nossos, a cultura, eu hablo de América Latina, a cultura tem um pressuposto muito pequeno e o trabalho cultural dos governos são, em verdade, insignificantes ou com um significado muito pequeno. Não pode ser tratada como uma política setorial. É uma política central que tem interfaces com todas as demais políticas, saúde, educação, desenvolvimento em todos os sentidos pela palavra. E nós outros hicimos algo, avançamos, pero muito lejos de onde temos que chegar, porque Lula era um referente, um apoio. Às vezes Lula dizia: mira, continue que eu pacifico o governo para que vocês continuem, porque, claro, começa a criar conflitos com a grande mídia, conflitos com os que sempre desfrutaram de privilégios, atenção de los governos. Tínhamos problema com a Globo, com os médios em geral, tínhamos problema com os intelectuais e artistas consagrados pela sociedade. Pero começamos a trabalhar a cultura em 3 níveis. Cultura como dimensão simbólica da sociedade. Aí tivemos que abrir o conceito. O Estado brasileiro
confundia cultura e arte, pensava que cultura é solamente arte, e arte consagrada, quando é verdade, toda a dimensão simbólica. Uma vez Gilberto Gil disse uma coisa muito interessante: tudo que ultrapassa na sociedade a dimensão funcional e que tem significado já está no mundo da cultura. Então, incorporamos as tecnologias, o turismo, a arquitetura, fomos ampliando os conceitos de que campo era esse que tínhamos uma responsabilidade. Outra coisa importante, sabíamos que nós outros não éramos, o governo, o Estado não é a dimensão mais importante da cultura. A dimensão mais importante da cultura são os que fazem cultura, os artistas, os criadores, os que fazem todos os processos culturais da sociedade, os que mantêm as manifestações tradicionais, a enseñança artística. É um campo complexo e vasto, pero no século XXI, se os governos não cuidam de fomentar, incentivar, financiar, criar mecanismos de acesso à cultura, tu tens algo muito restrito. Então, temos que trabalhar a cultura como dimensão simbólica, pero cultura como direito de todos os cidadãos e cidadãs. Direito, todos têm. Está aí, na Declaração dos Direitos Humanos. Pero como a precariedade humana é muito grande nos direitos materiais, fomos restringindo o conceito de direito, a moradia, saúde, alimentação, pero a cultura é central, é o que nos diferencia de los demais mamíferos. É a capacidade e a necessidade de simbolização, de dar significado às coisas, de construir narrativas. Isso não era fácil ser compreendido. Primeiro porque, em la sociedade, pelo menos em Brasil, o conceito de cultura, eu creio que tem mais de 100. Uns mais elitistas, outros um pouco mais abertos, confundem escolarização com cultura, quando, em verdade, muita gente não teve acesso à escolaridade completa, pero são buenos. Uma parte dos músicos brasileiros, principalmente da música popular, vem dos segmentos mais pobres da sociedade, e muitos são semi-analfabetos. Um dos maiores compositores de Brasil, Cartola, você deve conhecer alguma coisa dele, não sabia escrever nem ler, e tinha inspiração à noite, então despertava sua mulher, cantava para ela, e ela memorizava, e pela manhã ela escrevia a música que havia feito. Hasta que um amigo donou para a pareja um gravador para que Cartola não necessitasse despertar sua mulher para... E a terceira dimensão importante é que é uma economia importante. É uma economia fundamental, a única que cresce incluso na barra do capital, em las crises econômicas. Pero eu não estou falando solamente de indústria cultural. Indústria cultural é uma dimensão importante, pero a cultura tem uma economia altamente complexa, que muitas não são e nunca serão industriais. Por exemplo, o Carnaval de Rio de Janeiro é uma economia que funciona durante todo o ano para a cidade e para muita gente que tem trabalho, renta através das atividades de preparação do dia do Carnaval. É o Carnaval de Bahia, de Pernambuco, uma festa que é maior todavia que o Carnaval, que se chama São João, São Juan, também tem uma economia importante. Eu estive em México em um seminário e me apresentaram a economia dos mariachis. Em México, se tu levanta uma pedra, tem um mariachi aí cantando abaixo da pedra. Se tu mira para arriba, tem um mariachi em la árvore cantando. Nunca é uno, são 4 ou 5. Né? É uma economia popular importantíssima. Então, economia da cultura, indo desde as mais desenvolvidas, industriais, hasta as pequenas economias que são
necessárias a ser parte. Quando chegamos no ministério, não havia grandes coisas. O ministério já tinha 17 anos e nunca havia feito nada de relevante. Hacía as cositas aí burocráticas e premiações e nós outros começamos a construir um conjunto de políticas públicas, algumas setoriais, como política para o cine, política para o teatro, para a dança, e políticas generais de financiação, de estímulo, de regulação para garantizar a liberdade absoluta de expressão, para construir um ambiente nacional favorável para a diversidade cultural do Brasil. Imagine um país das dimensões do Brasil, que tem mais de 200 nações indígenas, tem sociedades regionais absolutamente distintas, em tudo, em la música, em la linguagem teatral, em las manifestações populares, em las referências étnicas. O Brasil tem gente de toda parte do mundo. Tem mais libanês em Brasil que em Líbano. Quem me contou foi o ministro da Cultura de Líbano. Eu pensei que era algo que não era muito verdade. Eu fui pesquisar e tem mais libanês em Brasil que em Líbano. Tem japoneses, a maior colônia japonesa no exterior, alemães que colonizaram o sul do Brasil, italianos, latino-americanos, todos têm aí suas representações, alemães. E fora as 3 grandes contribuições para a formação do Brasil, que são os indígenas, os negros e os portugueses. Então, é uma complexidade, e nós outros tratamos a complexidade não como um problema, mas como um patrimônio do país. É muito difícil trabalhar o fortalecimento da identidade nacional e o reconhecimento da diversidade. Pero esse trabalho tem que ser feito, porque se tu constrói uma ideia de identidade que sacrifique as identidades setoriais, grupais, étnicas, tu está sendo algo que não é democrático e tu perde uma parte importante da contribuição de setores da sociedade. E é impossível. O governo tem que ter consciência, um governo democrático tem que considerar que ele não tem todos os poderes do mundo para fazer com a sociedade o que um regente faz com sua orquestra. Não funciona assim. Tu acha, aí a gente aí toca segundo a vontade do maestro. Aí emergências em Brasil, por exemplo, as mulheres, não há possibilidade de pensar um Brasil sem a emancipação das mulheres. Estão presentes em tudo, estão com... Quando era ministro, eu fui passar 3 dias em uma tribo indígena, dentro da Amazônia. Eu tomei um avião de Rio Branco, a capital de Acre, viajamos 1 hora sobre a floresta, barramos, e daí os indígenas me levaram como 3 horas de uma canoa para sua aldeia. Por la manhã eu estava andando cerca do rio, e as indígenas aí lavando suas coisas, e falavam mal do machismo. Eu quedei escutando, e quando perceberam que eu estava escutando, começaram a falar em la língua indígena, não? Pero estava aí dizendo que os homens não podem continuar mandando em tudo. É impressionante como se generalizou. É um sinal do tempo que estamos vivendo, é que não é mais possível manter. E os homens estão quedando um pouco atrasados, porque implica em cambios profundos em las relações afetivas, no trabalho, em la vida pública. Outra coisa, os negros em Brasil. O Brasil tem uma imagem mundial de que é uma democracia racial. Não é verdade. O Brasil manteve a diferença
entre o acesso de los negros a los beneficios sociales de los blancos, que é impressionante. E discriminação, e há uma expressão muito racista em Brasil, pero muito civilizada, que diz: esse é um negro que sabe seu lugar. É como diz, bem comportado, não questiona, pero isso já não existe, bah. A negritude em Brasil estão demandando igualdade, estão demandando singularidade, estão demandando presença na superestrutura da narrativa do país. E os homossexuais, a comunidade LGBT também, não há possibilidade mais de pensarmos um Brasil onde eles não têm os seus direitos. Porque está aí militante, as marchas LGBT, as manifestações, toda cidade, assim, uma grande por ano, são maiores que tudo que há, incluso as manifestações religiosas dos neopentecostales e tudo, são as maiores manifestações de gente da comunidade, de gente que apoia a demanda de direitos e de que não sejam importunados por sua orientação e sua opção sexual. Então, há um país que está crescendo, e se a política não mira com generosidade, com desenvolve a capacidade de construir políticas culturais que lleguem hasta esses processos reais, há uma fissura geracional, há uma fissura desnecessária dentro de nossa sociedade. Então, eu tive a alegria de participar deste processo. Foi possível por Lula e depois por Gilberto Gil. Gilberto Gil é um dos maiores cantantes e músicos populares do Brasil. Todas as vezes que há essa enquete, ele está em primeiro ou segundo lugar em popularidade, reconhecimento de grandeza personal. E ele puxou isso, o capital simbólico, para construir essa política. E construiu uma equipe forte, e nós outros, e ele era nosso outdoor, era nosso escudo protetor, e era nosso ariete quando precisávamos abrir portas que estavam cerradas e que não queriam abrir. Tuvimos uma dimensão de ligar hasta onde as políticas públicas não chegam dentro do seno da população, porque sabiam que era Gilberto Gil que estava sendo. Esse capital simbólico foi fundamental, e com o apoio do líder principal, que era o presidente Lula, construímos aí as condições para desenvolver uma política de hecho democrática. Nós outros criamos mecanismos de participação. Esse é outro aspecto importante. Tudo que hicimos foi precedido de processos de reflexão amplos. Por exemplo, a modernização da lei de incentivo que regula a distribuição dos recursos públicos para os grupos culturais. Mais de 60 mil pessoas participaram desse processo. A modernização do direito autoral em Brasil, quase 100 mil pessoas participaram deste processo. Tudo era muito grande e nós outros não tínhamos estrutura, mas tínhamos vontade, criamos mecanismos. A internet, inclusive, foi fundamental para... Inventávamos coisas que nunca havíamos pensado. É o segundo congresso de cultura que foi feito no governo Lula. Quase 300 mil pessoas participaram, 80% dos municípios brasileiros fizeram reuniões preparatórias para a construção do Congresso. Lula chorou quando viu os números, e ele foi para o ato final de construção do Programa Nacional de Cultura, tudo discutido amplamente. Depois nós outros poníamos na internet e passávamos 2 meses, 3 meses recebendo contribuições finais.
E legavam coisas que nos obrigavam a reconstituir certos itens da política. Construímos seminários, era muito importante. Primeiro, como hecho de mobilização. Tu tens que criar canais de mobilização. A gente tem que sentir que é importante na construção de políticas públicas. Não é somente os buenos dando... nisto éramos distintos do governo. Hoje, há uma autocrítica que os movimentos populares em Brasil terão que fazer, é que não politizaram as conquistas sociais. O governo Lula sacou o Brasil do mapa da hambre no mundo, unificou o poder aquisitivo das camadas populares, institucionalizou direitos de todos os segmentos sociais, abriu a universidade para os pobres e os negros. Hoje, há mais negros estudando na universidade que em toda a história do Brasil juntos. São hechos que parecem uma revolução, sem armas, sem violência, dentro da democracia. Pero não havia uma reflexão sobre isso. Então, agora, os cientistas sociais fizeram uma pesquisa. A maioria pensa que foi Deus que melhorou sua vida. Diretamente aí, Deus vai melhorar a vida desses tipos de cara. Outros pensam que foi o pastor. Outros pensam que foi seu esforço personal. Solamente uma minoria sabe que foi um processo político de construção de políticas públicas para cambiar a desigualdade do Brasil, que é muito grande, uma das maiores do mundo. Então, isso é um erro. A construção de nossas políticas tem que ser todo o tempo discutido, aberto para a participação geral da sociedade, pero temos que construir parâmetros políticos, porque a democracia no mundo está ameaçada. Essa hegemonia do capital financeiro, o capital financeiro não demonstra nenhum interesse em democracia. Quer rentabilidade. E rentabilidade não somente através dos processos produtivos, mas também por o manejo das finanças. E sacrificam direitos, sacrificam políticas públicas, qualidade de vida, tudo é secundário diante dos processos econômicos. Os neoliberais falam abertamente disto. Não nos interessa. Em Brasil, que Bolsonaro é um tonto, ele entrega tudo. Ele diz claramente que ou construiremos uma sociedade com direitos para sem trabalho, ou construiremos uma sociedade com trabalho para sem direitos. Genial a formulação, porque é tão burra, tão tonta, que entrega o conteúdo real das opções que tem em sua. No mundo inteiro a democracia está ameaçada. O leste europeu já tem vários governos fascistas e os partidos fascistas estão crescendo demasiadamente. Em Europa toda, a direita radical está crescendo. Trump já é parte desse fenômeno. Então, ligou o século XXI, temos que nos preparar para ele. Não há possibilidade com a mesma narrativa, os mesmos métodos, o mesmo programa que temos desde 17 do século passado. Não é possível, não. Vamos quedar aí datado como algo do passado. A social-democracia em Europa está sendo varrida por processos neoliberais. Claro, tudo isso com muita resistência, com muita afirmação, não é uma linha reta, mas temos que construir uma perspectiva democrática, popular, de esquerda para o século XXI. Quando nós outros somos governo, quedamos perezosos para ser essa autocrítica. Quando estamos derrotados, temos medo de ser a autocrítica para não fortalecer. Quando estamos em processo eleitoral, decimos, não, a hora não é hora de autocrítica. Que hora é para começar a refletir criticamente sobre nós outros mesmos? Como podemos nos reinventar se não estamos dispostos a nos rever radicalmente, mirar? Por exemplo, em Brasil,
os governos do PT hicieron mucho. A sociedade vivia um momento muito generoso de perspectiva de futuro, de inclusão da gente, de qualidade de vida. Pero cometemos muitos errores, muitos, de todo tipo. Errores porque por insuficiência política, pensávamos que era mais fácil do que em verdade é. A 7ª economia do mundo, que acabou de descobrir a 5ª maior reserva de petróleo, que tem 17% da água, que vai ser um tema central em las próximas décadas, que tem nióbio, que tem uma biodiversidade fantástica. Como poderíamos pensar que seria assim tão fácil, que as regras seriam aceitas? E fomos surpreendidos. Nadie em Brasil pensava que havia possibilidade de estarmos vivendo o que estamos vivendo. A suerte nossa é que os operadores do projeto neoliberal associado a um fascismo, um neofascismo, são muito tontos. Bolsonaro está caminhando para ser o que Pinochet foi na década de 70. É o vilão se diz? O vilão. Vijano. Mundial, todos falam mal dele. Internamente, habla coisas assim. O erro da ditadura militar foi que necessitava matar por lo menos 30.000 pessoas. Eu sou favorável à tortura. Vou armar os terratenientes para matar esses campesinos que estão invadindo suas tierras. Habla assim como eu estou. Aí, a internet está llena desse. Eu não estupro essa parlamentária porque é feia, não merece. Viram que falou de la mulher de Macron? Pero mobilizou uma vassoura social. Tem 15% da sociedade brasileira que tem afinidades profundas com ele. 15%. E como são tão tontos, ele, os filhos, os ministros, você conhece a ministra Dalmari, né? O ministro de Relações Exteriores, que crê que o planeta é plano. Como dialogar com um tipo desse? Que há um inimigo, é o marxismo global que quer dominar o mundo. Os tipos são paranoicos, delirantes e são malos. Não têm nenhum respeito a nada. E todavia estamos perplexos. Fomos surpreendidos por essa coisa que está acontecendo. E se não reacionarmos e eles se consolidarem, vem aí algo muito feio, porque têm uma compreensão regressiva, querem que a mulher vuelva para a casa, querem que os negros se submetam à desigualdade, querem que os LGBT vuelvam para o armário, e são violentos. Estão aprovando uma lei para armar a população, para ser mais fácil que em Estados Unidos comprar armas. Imagina-te Brasil com o nível de irracionalidade social e de violência, com a gente toda armada, solucionando seus problemas diários com escopetas e revólveres. Pero eu sou otimista, porque Brasil é maior do que esse projeto. Há muita resistência, muita movimentação. Em la base da sociedade, eles têm 15%. Pero a maioria da sociedade viveu em um processo positivo. Creio em la narrativa da mídia, de los jueces. Houve um complô global muito bem preparado, muito bem construído. Passaram 15 anos construindo essa coisa que estamos vivendo aí. Pero a gente viveu, sabe que
Lula é incondicionalmente o líder máximo da nação. Não lo soltam porque 2 dias depois Brasil é outro. Brasil está como esperando soltarem Lula para começar o segundo turno, não? E eles, diferentemente de toda a élite política brasileira, não subestimam a cultura. Ojo nisto. Bolsonaro, seu ideólogo Olavo de Carvalho e todos eles creem que a cultura tem os principais adversários de seu projeto e querem destruir todas as conquistas sociais. Estão restabelecendo a censura em Brasil, estão sacando toda a financiação pública para as atividades culturais, incluso para patrimônio, estão destruindo as estruturas de proteção cultural. Conscientemente, e hablam claramente, é preciso conter o marxismo global e a cultura é o espaço de onde cresce essa coisa. Então, eu creio, é uma percepção personal, que temos a base social para nos contrapor e defender a democracia, reconstituir o Estado de Direito, mas está faltando um componente central, os partidos políticos. Os partidos políticos estão perplexos, sem iniciativa, sem capacidade de enfrentamento, sem unidade. Nós outros miramos com a maior admiração para ustedes por essa construção de um frente amplo. Queremos fazer isso, mas não sabemos como. Não somos alfabetizados em frentes. Temos uma dificuldade imensa de trabalhar os distintos partidos democráticos e populares. E isso está prejudicando, porque há as condições. A quantidade de manifestações em Brasil diária. Hasta os palhaços saíram em manifestação em Brasil. Eu nunca escutei, eu conheço um pouco a literatura política e social, nunca escutei falar de manifestação de palhaços. Houve em Brasil. Todos estão se manifestando, todos estão se manifestando em contra. Está faltando condução, preparação, definição de um programa mínimo democrático para a sociedade. A dimensão dos partidos, essa que está em crise profunda. Por quê? Porque não nos preparamos para esse enfrentamento. É muito distinto. Então, se puedo dar um conselho para terminar, vençam as eleições. É muito mais fácil combatê-lo de fora do que depois que são governo. São totalitários, não respeitam a ordem jurídica, democrática, falsificam, mentem. Essa extrema-direita atual não se parece com nada que já enfrentamos. São cínicas. Não sei se viram a intervenção de Bolsonaro na ONU. Tinha pelo menos 8 mentiras aí, em relação a Raoni, em relação a outros temas que tratou. E creio, logo depois de vencer as eleições, vocês têm que passar por uma modernização política, conceptual, programática. Em la cultura, eu tenho certeza. Eu tenho dúvidas se é bueno a cultura ser parte de um ministério que tem muitas coisas. Queda difícil desarrollar as singularidades, as especificidades da cultura e da arte dentro de um conglomerado tão complexo de atividades de um ministério. E aproximar da juventude, escutar a juventude, trazer para tomarem decisões juntos, aceitar a cultura juvenil, que é distinta, é ruidosa, é inquieta. Por exemplo, esse evento Emergência foi organizado com eles,
com as organizações sociais juveniles. Querem bailar, querem... não há separação tão rigorosa quanto nossas gerações aceitaram. São narrativas, cortes, comportamentos muito distintos. E eu estive aqui na última eleição general, um pouco antes, e quedei impressionado com as manifestações das organizações juveniles, progressistas, demandando coisas da sociedade, do frente. Conversei com muita gente, pero não podemos frustrá-los. Temos que incorporá-los, temos que modernizar-nos, nos transformar através da vitalização das estruturas políticas, partidos, frentes, atividades. Nossa presença no governo tem que ser modernizante. Pero isso é para 2 dias depois de vencer as eleições, né? Antes, concentrar em ganhar voto e construir uma hegemonia política que ultrapasse essa ameaça que está rondando todos os nossos países. Vocês vão ter a eleição argentina como próxima e vai ser muito positivo, porque a já está praticamente vencida no primeiro turno, a não ser que aconteça um tsunami, porque a diferença solamente aumenta. Há um fracasso das políticas neoliberais da Argentina. Espero que saibam o que fazer no governo, porque essa é a dificuldade neste momento. Levantar a economia argentina não é fácil, é uma complexidade enorme. Pero vencer é fundamental, vencer as eleições é fundamental. E vocês vão ter quase que a primeira volta no mesmo dia, não? Pero como vão ganhar aí na primeira volta, creio que os vientos não há já, pero os ventos argentinos vão vir para cá. E para a América Latina vai ser... Em Brasil está todo mundo... Me surpreendeu que os e-mails e WhatsApps que eu recebi, todos manifestavam atenção e interesse no resultado das eleições acá. Sabemos que o destino da América Latina passa por Argentina e Uruguai neste momento. Então, nada de não sei, talvez, não. Vencer ou vencer. E não há outro caminho.